vai explicar, tem duas canoas. Duas canoas. A canoa do 6 em 7, na área que ela ama, fazendo o que ela acredita. Essa é a canoa. Ela tá com um pé nessa canoa, porque você tá namorando com essa ideia, tá com um pezinho nessa canoa, tá? E tem a outra canoa de se permanecer, nunca aparecer na câmera. Não tem jeito. E as duas estão indo para direções diferentes. Ela tá com um pé em cada canoa. Ela tem que fazer uma decisão. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Oi, Eric. Oi, Amanda, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom dia. Eu tô tentando acordar. Você fala de onde, Amanda? Eu falo de Brasília. Ai, que legal. De onde de Brasília? Agora eu tô em Sobradinho. Ah, ótimo. E qual é a sua pergunta? Então, eu comprei o seu curso tem 3 anos já. E aí eu Que legal. decidi lançar esse ano, porque eu não me vejo mais na profissão que eu estou. E eu comecei um curso de terapia. Hoje eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta de uma das técnicas que mais cresce de cura no Brasil e no mundo, chamada Theta Healing. Já ouviu falar? Theta Healing. Nunca ouvi falar. O que é Ela Theta Healing? é, ela é uma sessão que a gente faz com o cliente, que a gente acessa o subconsciente do cliente e faz uma espécie de PNL. Então, a gente faz algumas programações em crenças que te limitam e isso resulta em algumas situações da sua vida. Como, por exemplo, atrair alguma coisa que você acha que é necessário para sua vida ou tirar alguns traumas da sua vida. Enfim, ela é bem abrangente. E aí eu me vejo muito no seu nicho, que o seu nicho também ele é abrangente, né? Ontem eu estava vendo um vídeo seu que você fala que você consegue fazer com que a pessoa lance desde um dentista até um vendedor de cachaça. Então é uma coisa bem abrangente e para mim também é bem abrangente. E aí eu fiz um lançamento semente. Eu lancei um desafio de 7 dias do autoconhecimento, onde as pessoas elas reconheciam algum hábito ruim e elas, a partir do consciente mesmo, faziam uma mudança desse hábito. Descobriam por que ele era ruim e faziam essa mudança. Eu tive alguns depoimentos e eu tive alguns depoimentos e depois disso eu abri minha agenda como terapeuta. Nisso eu gerei 3 clientes. E eu tava grávida e aí eu parei, né? E aí eu parei de postar. Por isso que eu tô com essa cara de sono, porque eu não dormi, né? À noite, porque minha filha não deixou. E aí, eu perdi um pouco da interação com meus clientes, da interação com o meu público, porque eu tive complicação pós-parto. E eu voltei tem uma semana. Como é que você tá? Agora acho que eu tô conseguindo ir, entendeu? Eu tô me preparando para fazer um lançamento interno. E eu vou fazer um lançamento, eu fiz uma coleção de leads ontem, fiz uma live de coleção de leads de novo, para fazer esse processo de novo. Porque eu perdi muito da interação. Da última vez que eu fiz o lançamento semente, eu fiz 2 semanas de interação com as pessoas e eu lancei. Dessa eu fiz uma e eu lancei e eu vi que tinha menos interação das pessoas, sabe? Mas eu vou voltar pro meu emprego, agora que minha licença maternidade venceu. E aí eu tô querendo correr para que eu não precise voltar. Para que eu consiga ficar na terapia, que hoje é o que aquece meu coração, vamos dizer assim. E aí, nesses 4 meses pós-parto, eu pensei em lançar também um desafio, ou lançar um curso do autoconhecimento, onde você consiga reconhecer em você alguma mudança e que você continue com essa mudança pro resto da sua vida. Eu fiz um coletor de testemunhos e eu fiz também um formulário na coleção das minhas leads. Quando eu lancei o desafio, a minha intenção era mostrar para você que você conseguia atrair o que você sonha. Hoje, depois do formulário, eu vi que as pessoas não queriam isso. As pessoas, elas queriam se orgulhar de si mesmas. Elas queriam aprender a dizer não, elas queriam
parar de se auto-sabotar, e elas queriam, enfim, elas queriam coisas que elas mesmas se orgulhassem delas. Faz sentido? Faz? Então, o que eu fiz foi mudar um pouco da minha abordagem, né? E aí agora eu pensei no lançamento. Eu nem sei se eu posso fazer isso, na verdade. Eu vou fazer o desafio para coletar as leads. Eu vou fazer o desafio para coletar as leads. Eu vou. Aí eu vou abrir minha agenda. E em novembro eu quero lançar um e-book para coletar as leads e abrir o meu curso. Então são 4 coisas tão interligadas, mas não são o mesmo lançamento. Dá para fazer? Pode fazer? Tipo, é bom? All over the place. Você tá atirando para tudo quanto é lado, né? E aí você divide um pouco a sua... Na Você verdade, é precisa porque a minha ampliar. intenção era uma e agora ela mudou. Tá tudo bem. E você precisa de uma estratégia e respirar um pouco mais de foco. Então, primeiro que você fez seu primeiro Tá. lançamento, desafio, depois abriu sua agenda. Você conseguiu 3 clientes. Se você lotar a sua agenda, você precisa voltar para o trabalho? Não. Se eu tiver 10 clientes no mês, eu não preciso voltar para o trabalho. Então, tá bom. Então, e pelo que você me falou, ter 10 clientes faz o seu coração cantar, ser mais feliz. Sim. Correto? E você fez uma parada que te trouxe 3, não é? Sim. Então, você só precisa amplificar essa parada, isso é fazê-la melhor para conseguir os 10. Isso. É isso que você tem que fazer agora. E é isso que eu tô fazendo. Ontem eu lancei de novo o desafio dos 5 dias, né? Então, Para calma, fazer calma, de calma, novo calma, esse. calma, 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 calma. Só um pouquinho. Então é 10. Tá. Vou dar só um passo para trás. 10 é o que você não precisa para não ter o seu trabalho. Mas qual o número ideal que você gostaria? Porque se for de mais é ruim, se for de menos é ruim. Menos de 10 é ruim, eu imagino. Pelo que você está me contando, porque senão Sim. você tem que voltar para o seu trabalho. O negócio tem Isso. uma boca para alimentar. Então, Verdade. então assim, então 10 menos de 10 parece ser ruim. Qual que é o número que você quer? Eu consigo atender, como cada uma é uma hora, eu consigo atender clientes de segunda a sexta, 3 vezes, sei lá, 4 horas por dia. Então, você coloca 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 4 semanas, eu consigo atender esse tanto de cliente. Os clientes, eles têm uma sessão só ou eles têm mais sessões? Em uma sessão eu consigo resolver algumas queixas de clientes. Outras eu preciso de mais. Então, por exemplo, Entendi. eu consegui em alguns clientes atrair Então, concursos que eles queriam em uma sessão. então o E número no outro eu 10 é o preciso de mínimo pacotes. e qual que é o número ideal? Escreve aí. Escreve aí. Tem um lugar para escrever? Tenho sim. Então pega aí. Número 10 é o mínimo desse seu projeto. E agora Uhum. você vai escrever ideal. Agora você vai calcular esse número de clientes ideais que você quer nesse projeto, nesse lançamento. Eu Vamos acho que dar se eu nome tivesse aos bois. 60, seria Uhum. um bom número. Seria, vamos chamar do um bom número, posso chamar de ideal? Pode. Tá bom, 60 é ideal. Então, mínimo 10, ideal 60. Uhum. Tá bom? Tá. Então, você precisa, e do primeiro lançamento você fez 3. 3. Você tem um pouco. O que você precisa fazer para esse 3 virar? E eu quero primeiro resolver esse problema com você. Tá? Esse desafio. É um desafio. Você vai ter vários desafios. Eu vou resolver um de cada vez para não confundir sua cabeça. Tá bom. Eu tenho um convite muito especial para te fazer nesse exato momento. E esse convite é para a Jornada 6 em 7.
Érico, o que é Jornada 6 em 7? É um evento onde em 4 aulas eu explico de onde pessoas comuns saem do zero ao seu primeiro 6 em 7, que são, caso você não saiba, R$100.000 em 7 dias. Independente se você é um profissional liberal, se é possível fazer um 6 em 7, sim. Empreendedor convencional, sim. E um aspirante empreendedor que não tem nem ideia do que lançar também é possível, sim. E eu provo e mostro isso na Jornada 6 em 7. Se você tiver a fim de participar, clica, se inscreve, eu te vejo do outro lado. Então vamos lá. Você fez um lançamento e ele foi para 3. O que você acredita que é necessário para que esse lançamento chegue a 10? Eu acho que o primeiro lançamento eu tinha muita dificuldade em falar em dinheiro. Então, quando eu tinha que te cobrar ou te vender alguma coisa, eu travava, né? Então, talvez agora eu tenha mais afinidade em fazer o vídeo de vendas, por exemplo. Outra coisa que eu acho que eu sinto bastante dificuldade e que eu acho que talvez seja o ponto-chave para isso é transformar as pessoas que não acham que precisam do meu produto em potenciais clientes. Como é que você faz isso? Através de gatilhos mentais, né? Ó, tem uma parada. Talvez por você ter feito a fórmula 3 anos atrás, eu acho que você está com uma versão desatualizada. Então Pode coloca ser que aí. sim. Pede para o suporte. Você precisa de uma. Eu veria a fórmula 2020. Assistiria a Tá. fórmula 2020. E tem uma coisa que não está caindo ainda no que é óbvio para mim, mas não está para você. Audiência. Você está muito ainda no lançamento, que é nas paredes da casa, versus na fundação da casa, que é a audiência. Tá. Você pode ser a maior construtora de paredes do mundo. Sem uma fundação, as paredes não sobem tão alta. Então, a audiência, você precisa começar a crescer uma audiência mais rápido. Sua audiência, você tem que ter mais audiência do que você tinha com 3 clientes. E a grande pergunta é, você sabe como é que cresce uma audiência? Sei. Fazendo Como? conteúdo de qualidade. Total. Então, qual é o seu plano de conteúdo atual e qual é o seu plano de conteúdo para ter 60 clientes? Porque Hoje, a aspiração vem com a ação. Você aspira 60, então você tem que ter uma ação alinhada à sua aspiração. Se você aspira menos, você faz menos, né? Então vamos lá. eu acho que hoje eu tenho investido mais em vídeos, né? Então, coisas que geram mais visualizações e que consigam me mostrar para pessoas que ainda não me seguem, como esse Reels do Instagram. E Então tá aí bom. eu tenho... O que a fórmula fala para você fazer? Que a fórmula não fala do Reels, né? Nada de errado com Não, isso. Mas a fórmula não fala do Reels. não, ela fala que eu tenho que fazer, postar todos os dias Ela e fala que... diferente. Eu acho que você está bem desatualizada mesmo. Então, Ó, você tem que fazer conteúdo raiz e conteúdo Nutella. Você lembra disso ainda? Não. lembro. Show de bola. Quantos raízes você faz por dia? Por semana, perdão. Eu faço 2 por dia, mas quantos você faz por semana? Então, eu acho que eu costumo fazer uns 2 por semana. Porque eu Então tá bom. posto vídeos com conteúdos, vídeos maiores por semana, assim. Então tá bom. Eu vou recomendar para você um protocolo de 1 por dia. Todo santo dia é dia de vídeo raiz seu. Tá. E por que eu tô falando isso? Porque você tem uma filha para criar agora, né? Não vou Sim. brincar na tomateira, não vou colocar brincadeira na tomateira. E o problema é o seguinte, se eu te tirar do seu trabalho agora, vai criar um círculo virtuoso. Você vai trabalhar mais naquilo que você gosta, e quanto mais você trabalha naquilo que você gosta, mais você vai poder postar conteúdo sobre, de forma íntegra. E é o que eu quero. Então, tá bom. Então, a partir de hoje, você precisa criar um protocolo da produção de um ano. Eu recomendo, não para todo mundo, mas para você. Quantos anos você tem? 25. Excelente. Aos 25 anos, está na hora de botar a coisa para fazer. Daqui, quando você tiver a minha idade, 42, você vai super agradecer isso. Vai demorar um tempinho, né? No dobro, mas enfim. Daqui vai ser bom. Então, eu quero que você
produza um raiz diário. Tá. Um raiz diário. E pelo menos 7 a 14 Nutellas. Diários? Não, né? Por semana. Eu 1 a fiquei 2 pensando, eu Nutellas por posso... semana. E vai ser... Tá. Exatamente. E para não falar que eu falo para você fazer coisa que eu não faço, eu produzo 2 diários. No momento. Não estou falando para você produzir metade do que eu produzo. Tá. Que eu estou produzindo. Porque minhas aspirações também são maiores. Então, tem gente que tem aspiração maior, tem gente... E é o seguinte, para isso, e o conteúdo raiz, você vai ter que ter uma linha editorial. O que vai ser essa linha editorial? De que você vai falar? Esse é o segundo passo. Então, na verdade, os meus conteúdos, eu tenho insights no dia, assim, sabe? Então, hoje eu vi alguém falando sobre Entendi. atração. Então, você E tem que aí eu parar de faço falar um... disso. Não. Se você quiser aumentar os seus resultados, você tem que definir uma Roma. Isso é uma transformação que você vai trazer para os seus colegas, né, para a sua audiência, e falar só de aceleradores, sabotadores, caminhos, tudo tem que levar a Roma. Então, por exemplo, qual é a minha Roma? Para onde eu levo a minha audiência? Qual é a minha promessa? 6 e 7. Exato. Virar Tá bem preta. claro. Os 900 caras que estão aqui sabem disso. Porque eu só não falo de nada que não seja disso. Então, essa dúvida tem a ver com 6 em 7. A dúvida anterior tem a ver com 6 em 7. Qualquer conteúdo que eu faço, eu levo a Roma. Ele é um astalho, ele é uma parte do caminho, ele é um obstáculo que tem que ser superado para chegar a Roma. Tudo é sobre Roma. E a minha audiência sabe que é Roma. Você sabe, eu te perguntei aleatoriamente, você me disse. Sim. Então, e no final das contas, porque o meu curso, no caso do Fórmula de Lançamento, leva a Roma. Então, eu estou criando pessoas alinhadas com Roma. Se eu, por exemplo, falar de desenvolvimento pessoal e vier um concurseiro aqui, e concurseiro precisa de desenvolvimento pessoal, persistência, aquela tudo, eu estou ferrado. Porque ele não quer fazer um 6 em 7, ele quer passar no concurso. É duas coisas antagônicas. Você sabe bem. Então, eu não quero atrair o concurseiro. Eu quero atrair quem quer o 6 em 7. O empreendedor. Ou aspirante a empreendedor. Então, você tem que tomar cuidado para não falar de qualquer coisa. Você tem que falar de alguma coisa que leva a Roma. Autoconhecimento. Tá. É porque, não na verdade, autoconhecimento. Não autoconhecimento. Não, autoconhecimento é um nicho. Mas não é Roma. Meu nicho é marketing digital. Eu não falo de marketing digital. Eu falo de Roma. É 6 em 7. Cara, otimização, Reels é marketing digital? Eu não falo de Reels. Eu falo de 6 em 7. É diferente. E essa especificidade que cria a qualidade da sua audiência. Não é só quantidade. Eu posso fazer um monte de coisinha, brincadeirinha lá no Reels, que vai trazer um monte de gente que não é alinhado com Roma. Eu só quero trazer gente que é alinhado com Roma. Então, a audiência é onde você deve estar mais pecando. Falta de foco, falta da definição de uma Roma ainda, e falta de produção de conteúdo alinhado com Roma. Ó, duas coisinhas. Quando você acertar a produção de conteúdo alinhado com Roma, você vai atrair pessoas que estão interessadas em Roma. E Roma não é um nicho. Roma é uma coisa, um destino específico no nicho. Autoconhecimento pode estar relacionado com a sexualidade. Você não tá lidado, você não lida com sexualidade. A Cátia Damasceno não lida com sexualidade. Então você tem que tomar cuidado para ser específica no que você quer levar essa audiência. Porque quando você define isso e depois faz conteúdo, fazer a venda depois fica bem mais fácil. Não quer dizer que é fácil, fica bem mais fácil. Pô, para mim não é tão difícil assim. É quase que eu preciso só abrir o carrinho. Por quê? Pô, tá todo mundo me seguindo, sabe que eu ensino 6 em 7, sabe que eu consigo fazer isso. Eventualmente, quando eu abro o carrinho, eu vou desgraça, abre o carrinho de uma vez. Eu já entendi essa parada, deixa eu pagar. É mais ou menos assim. Porque eu criei um conteúdo que aqueceu eles para aquilo. Agora, se eu falo de autodesenvolvimento, no dia eu falo de 6 em 7, cara, 6 em quê? 6 em quê? 6 em... Que negócio é isso? Isso deve ser picaretagem. Alguma coisa do tipo. Então, assim, meu conteúdo, ele leva a Roma.
E aí quando eu lanço, é um caminho mais eficiente para Roma. Sacou? Saquei. Mas eu ainda tenho dificuldade em fazer isso no meu nicho, porque eu ainda acho que o meu nicho é um nicho muito aberto, muito amplo. Ué, Principalmente por eu o ser meu terapeuta. nicho não é aberto e amplo. O meu nicho, você falou que o meu era aberto, né? Não é Não, aberto. o Todo meu. mundo tem uma coisa em comum. Eles querem Ah, Roma. Eu escolhi uma das coisas que eles querem. Agora você tem que escolher. O negócio não é que o seu nicho é muito aberto. Você tem que escolher uma coisa que vocês querem, que as pessoas querem. Você até falou algumas vezes que é interessante isso aqui. é porque O eu seu, o peguei seu desafio que funcionou, você fez um desafio muito massa, que foi remover um hábito ruim. Cara, você acredita que tem muita gente querendo remover hábito ruim? Sabe por que que eu acredito, Érico? Eu vou te falar uma coisa. Eu Fala. abri a agência e eu abri minha inscrição de desafios, né? E aí, durante a minha live, tiveram 10 pessoas apenas na minha live. E eu deixei a live ela salva, né? Para que as pessoas elas Vixe, pudessem enviar agora está enquanto indo estava. para uma outra coisa. Pera um pouquinho. Eu vou te redirecionar de volta. Você falou que seu nicho era muito específico, é muito abrangente. Todo nicho é muito abrangente. A gente só escolhe uma coisa do nicho para a gente focar. E quando você fez seu desafio, você falou para mim que falou, ó, é um desafio que em 7 dias, você propõe o quê? Em 7 dias, o desafio que funcionou. 7 dias eu proponho que a pessoa mude algum hábito que ela não reconheça, que não faça mais sentido na vida dela. Para. Show. Fantástico. Você sabe quantas pessoas querem mudar os seus hábitos? Então, Muitas. é isso que eu tô te falando. Eu abri o meu carrinho de inscrição, minhas inscrições para as pessoas participarem do desafio da primeira vez. Certo. E quando eu fiz uma live falando, eu vou abrir, galera, tá? Vou deixar aqui salvo para você enviar para quem você quiser, porque vai durar 4 dias apenas as inscrições. Nisso, em 6 horas, tiveram 50 inscritos. E eu me desesperei, eu fechei, porque eu fiquei nervosa, que eu não ia dar conta de todo mundo. Então você achou uma Roma que as pessoas querem. Roma é uma metáfora para um destino. Você achou uma cidade, um destino que está todo mundo querendo ir para lá. Basicamente, você ajuda uma Roma candidata. Sabe o que é o conceito de candidato? Assim, é só uma especulação agora. Você pode ajudar pessoas a remover um hábito ruim que elas não querem. E fazer isso como se fosse realmente o meu produto, e não como se fosse minha coleção de leads, né? Não, Roma não é produto. Nossa, você tem que realmente rever a fórmula. Ó, 4, 5, 6 de dezembro. Fórmula de lançamento ao vivo. Aparece lá. Você já comprou seu ingresso? Eu até Então, vi o preço, mas aí eu não comprei ainda. por quê? Porque não tem como dividir. Vai ter. A partir de amanhã vai ter. Tá. Eu vou avisar isso. Vai ter. Vai fazer muita diferença para você. Então, assim, recomendação para você. Ir no 456. Eu sei do conteúdo, é especial, vai dar uma clareza infernal para você. Clareza incomodada, uma clareza que vai te incomodar. Vai ficar tão claro para você que você vai ficar sem dormir. Não que você durma, né? Mas você vai ficar sem dormir porque você vai ver clareza. Quando a gente vê clareza numa parada, a gente não consegue parar de pensar nessa parada. Tá. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Acho que, dito tudo isso, ele vai te dar clareza da diferença de Roma, produto, audiência. Coisa que no Fórmula Novo vai estar, e não é nada que está no Fórmula 2020, mas enfim, vai te dar muita diferença. Se você não tiver essa clareza, você não vai chegar lá. Você vai ficar confusa e vai difundir a sua energia desnecessariamente, tá bom? Tá. Você sabe quanto custa para participar da jornada 6 em 7? Anota aí. Nada. É de graça. Isso mesmo que você ouviu, de graça e totalmente online. E na jornada 6 em 7 você vai ter acesso a 4 aulas onde eu vou ensinar como alavancar suas vendas ou simplesmente criar um negócio digital lucrativo do absoluto zero. E além disso, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva de Facebook para ir tirando suas dúvidas com a minha equipe no decorrer do evento. Então, se você já cansou de gastar em consultorias de marketing digital, pós-graduação ou cursos e nunca ter tido resultado palpável e esperado, esse evento é para você. Tudo isso vai acontecer nas datas que estão aqui embaixo. Então clica
que a gente se encontra do outro lado. Ah, finalmente, meu amigo. Tudo bom, Janderson? Beleza, meu brother? Tranquilo? Vou até parar, porque eu tô na rua fazendo meu cardio em jejum aqui, velho. Eita, perfeito. E vem cá, de onde você tá na rua onde? Cara, eu tô em Anápolis, Goiás. Sul de Legal. Goiás. E qual é a sua pergunta no seu cardio em jejum? Cara, vamos lá. Eu tô como expert agora. Antes de mais nada, eu tentei várias vezes fazer sozinho o forma de lançamento, assistindo várias vezes o Érico e nunca dava bom. Não perdia dinheiro, mas não tinha lucro. E até que eu falei assim, cara, quer saber? Tá na hora de criar vergonha na cara e estudar literalmente com o Érico. Assinei o forma de lançamento agora o último agora, né? E já marquei meu lançamento semente. Marquei meu lançamento semente, já deu o primeiro bom já retornou pouco, mas retornou um pouquinho mais do que eu investi. Só que, sabe aquela história do PhD? Sei. Pois é, não é a paixão. Fiz o primeiro semente numa área porque eu sabia que poderia dar dinheiro, mas não era o que eu queria. Então, eu já quero fazer o próximo semente no outro negócio. Só que nesse meu tempo, eu falei assim, cara, eu quero ficar muito bom no semente, quero ficar muito bom no lançamento. E eu decidi chamar alguns amigos que eu conheço, que eu confio. Então, eu chamei duas pessoas que eu confio muito, pela energia, pela ideia. E uma delas, entre aspas, está me tirando o sono. Certo. Porque é um nicho extremamente específico que eu não encontrei nada no Brasil ainda. Que é o nicho de homeschool. Opa! Essa expert, ela tem uma audiência pequena. A audiência dela é de 6 mil pessoas no Instagram. Só que é um público extremamente engajado. Atualmente, ela trabalha basicamente stories. Então, ela comenta uma coisa no stories, a galera deixa pergunta, coloca dúvida, e ela veio se posicionando nos últimos anos como uma pessoa que ajuda. Não é uma pessoa que vende, entende? É uma pessoa que ajuda só. Então, dias atrás eu perguntei para ela, e falei, e aí, vamos lançar alguma coisa? Ela é minha prima. E ela falou assim, bom, vamos lá. Só que quando, Érico, eu comecei a pesquisar sobre esse nicho, cara, eu não achei nada. Não tem nada no Brasil, não tem ninguém fazendo isso. Vídeos no YouTube não tem. E isso me deixou um pouco apreensivo. Por quê? Porque a gente perde aquela referência, né? Porque quando a gente está num nicho que já tem pessoas, já tem players, grandes players, a gente tem um referencial de mais ou menos... A gente já sabe quem é público. E nesse momento, a gente está totalmente perdido em relação a público. Então, o que eu pensei? E aí é onde eu quero ver se eu estou pensando no caminho certo. Eu agendei um lançamento de semente para daqui 30 dias. E como a gente não tem noção, tráfego, não tem nada ainda, a gente vai lançar alguns Nutellas nos próximos dias. E a gente vai impulsionar esse Nutella para o público que já segue ela e fazer um lookalike ali daquele público. Para que daqui mais ou menos umas 2 semanas eu já tenha uma audiência considerável, bacana em relação a esses vídeos. Para depois começar a divulgar o semente. O que você acha que se é mais ou menos isso? Primeiro que o nicho de homeschooling é muito interessante. Eu, por exemplo, sou interessado em homeschooling e não vejo material. Eu tenho muito interesse em homeschooling. Principalmente agora que eu acredito que vai acontecer uma mudança na educação brasileira que antigamente não existia aula online. Mas, vai começar a existir, não é possível. Por que um carinha lá do interior do Maranhão tem que estudar na escola do interior do Maranhão? Não pode estudar no mesmo conteúdo de uma capital, chamar de uma capital. Às vezes alguém do interior, vamos lá, que alguém tem uma pousada de muito sucesso em Atins. E ele quer que o filho dele tenha uma educação boa. Ele é um empreendedor de sucesso em Atins, vamos supor, tá? Interior do Maranhão. Por que o filho dele não pode estudar numa escola bilíngue em São Paulo? Se ele pode pagar, ou se ele pode, enfim, financiar. Por que não? Por que a educação tem que ser... Eu acho que a educação em presença é boa em certos pontos e ela tem alguns outros pontos que eu acredito que vai começar eu acredito que empreendedores vão começar a fazer escolas online para crianças.
né? E tem ônus e bônus disso. Para quem viaja é muito bom. Nossa, para quem viaja o mundo como eu não posso viajar mais, porque se eu viajar, meu filho perde aula. Então, assim, será que a viagem para um país, para o Egito, é melhor do que a aula sobre o Egito? Então, e eu sou literalmente impossibilitado de fazer isso. Não é que é impossibilitado, é complicado na escola. Mas assim, vai surgir, principalmente com isso. Então, tem muito pouco pessoas que falam disso para brasileiro, esse tópico. Até onde eu sei, porque a gente dá uma olhadinha. Então é fantástico. Dito tudo isso, aí eu falo o seguinte. Tem um approach, casinha dos três porquinhos de tijolo e a casinha dos três porquinhos de palha ou madeira. Então, se você está checando para ver se dá certo, talvez esse approach vai funcionar. Vai te dar uma noção. Mas geralmente quem vai para ver se dá certo não faz faixa preta. Eu acho que esse é um nicho brutal. Então eu faço até dar certo. E aí quando eu decido que eu vou fazer até dar certo, porque eu acho que, pô, não tem como dar errado. Não é que não tem como, tem tudo como dar errado, né? Depende do mercado. Mas eu não acho que vai dar errado. Então meu feeling diz que esse é um nicho que muita gente precisa disso. E não sabe como fazer, não sabe como guiar, não sabe na legislação, não sabe como fazer acontecer, não sabe, não tem experiência nisso, né? Ninguém se especializa. Aí nesse nicho, eu faria até dar certo. E quando eu falo até dar certo, aí eu começo a pensar, eu vou até dar certo. Dar certo é a terra prometida, é Oz, né? O mágico de Oz, né? E aí eu tenho estradinho dos tijolinhos dourados. E o que é estradinho? E aí eu não pergunto o que eu vou fazer. Eu vou fazer uns Nutelinhos. Eu pergunto, o que é estradinho dos tijolinhos dourados diz? Passo número 1, definir o nicho subnicho. Você já fez. Passo número 2, definir Roma. Passo número 3, 2 raízes e 7 Nutelas. Não é 7, não é os Nutelas para os raízes. É 2 raízes e 7 Nutelas. Porque eu quero que a produção de conteúdo e audiência, eu quero esse processo acontecendo antes do seu lançamento. Passo número 4, lives. Fazendo lives, né? A gente fala disso, até as 50 pessoas. E aí, quando você atinge isso, você vai para o passo número 5, que é o lançamento de semente. Você pode colocar o lançamento de semente um pouco mais rápido? Pode. Mas cada um desses passos, processos, vão fazer falta lá na frente, assim como um pequeno tijolo que você não coloca na parede agora, de repente não faz diferença agora. Mas, então, aí a estradinha dos tijolos de ouro é tartarugar o caminho, de verdade, sem pressa e sem pausa, ou com pressa e sem pausa. Mas é o caminho. Porque aí eu acho que vai chegar uma hora que você vai se render ao processo de rendição. Já viu o processo Eu Me Rendo? Você já fez alguma arte marcial que você se rendeu? Já. Então, eu fiz também. Jiu-jitsu é massa. O cara tá lá, você tá rolando com o cara te estrangula, né? Te imobiliza, estrangula, não sei como é que... E aí você se rende. Se rendeu, você perdeu. Quando você se rende no Ju, no tatame, é claro, você perdeu. Então, assim, eu me renderia ao processo. Eu ficaria obcecado. Minha esposa fala que às vezes eu sou obcecado com algumas coisas. Eu ficaria obcecado com o processo. Eu falo assim, peraí, o que o processo me diz aqui? Eu vou seguir esse processo, nem que seja para esfregar na cara desse Érico Rocha que esse processo não funciona. Mas eu vou seguir essa receita direitinho. E aí a obsessão pelo processo te tira a titubeação, né? Você te tira a hesitação de tentar fazer uma coisa diferente. Porque o processo funciona. Vez após vez a gente vê isso. Mas só que o processo não funciona no curto prazo. Ele fala, são 1 ano e meio, mais ou menos, 7 lançamentos. Tem um processo de criação da base. Mas uma vez que você faz, você não desfaz. Então, quando você pula parte do processo, às vezes nesse primeiro lançamento vai ter um bom resultado, isso vai te dar um bom sinal, mas vai ter um mau resultado, você vai se frustrar. E como você não seguir o processo, você não vai saber nem onde você errou. Perfeito. A gente pensa muito a questão do time, né, Érico? Porque a gente está no final do ano já, e geralmente essa expert, ela
Ela fez uma última lá, ela tem um pouco de medo de conteúdo, apesar que ela está sedenta para espalhar isso. Ela está com medo de abrir uma câmera e falar. Apesar que a última vez que ela fez isso, bateu 150 pessoas na live dela. De tanto que o engajamento dela é grande. Só que assim... O medo vem da falta de treinamento. Ela vai ter que fazer uma hora ou outra, ela vai ter que fazer uma decisão. Ela vai querer levar as pessoas a Roma ou não vai? Uhum. Não tem como fazer sem isso. E se ela não quiser, tá tudo bem. É que nem um cara, vou abrir um restaurante. Beleza, você vai abrir um restaurante? Você vai trabalhar de final de semana. Porque é a natureza do negócio. Ah, você é jogador de futebol, você vai tomar um carrinho. Todo dia. Não tem como, é? Não tem como. Então, a minha pergunta é, vai chegar uma hora que eu não estou falando que o carrinho vai ser legal. Mas é natural. Natural da profissão. O cara que trabalha no restaurante, ele vai ficar reclamando de trabalhar à noite? É natural da profissão. A maioria dos restaurantes, né? Pode ser restaurante. Ou ele vai trabalhar na hora da manhã. É natural da profissão. Então vai chegar uma hora. Ela não pode. Ó, você vai explicar. Tem duas canoas. Duas canoas. A canoa do 6 em 7, na área que ela ama, fazendo o que ela acredita. Essa é a canoa. Ela tá com um pé nessa canoa, porque você tá namorando com essa ideia, tá com um pezinho nessa canoa, não tá? E tem a outra canoa de se permanecer, nunca aparecer na câmera. Não tem jeito. E as duas estão indo para direções diferentes. Ela tá com um pé em cada canoa. Ela tem que fazer uma decisão. Ou eu vou à canoa do 6 em 7 fazer um impacto nessa área e transformar e fazer uma espécie, ou eu vou na canoa da anonimidade, né? De não fazer. As duas canoas não funcionam. Ela é casada? É sim. É possível uma mulher casada sair pra balada toda noite? Não, nem a pau. É complicado, né? Ela teve a vida de solteira dela e hoje ela tem a vida de casada. A vida de casada tem alguns benefícios e algumas restrições, não tem? Exatamente. A vida de solteiro também tem seus benefícios e suas restrições. Não adianta ela querer casar e ter a vida de solteira. Você tem que falar isso pra ela. Não adianta ela querer casar com a vida de solteira. Nem ter uma vida de solteira pensando que está casada. Então, a canoa, ela tem que decidir qual canoa que ela vai subir. Uma vez que ela subiu numa canoa, se ela quiser ter uma canoa, uma vida 6 em 7, com impacto, audiência, transformação, conteúdo, é parte do jogo.